Está começando o primeiro TJ PUC-SP, telejornal universitário do curso de jornalismo da PUC São Paulo, vinculado à agência de notícias Maurício Trachtenberg. Nessa edição, você verá detalhes sobre a terceira dose e dose de reforço das vacinas contra a Covid-19, a reposição do busto de Carlos Lamarca no seu cinquentenário e a nova lei tributária sancionada pelo governo colombiano. Olá, primeiramente é um prazer poder apresentar o primeiro TJ PUC-SP e estarei com vocês nessa primeira edição. Estudos internacionais recomendam o uso de uma terceira dose da vacina contra a Covid para reforçar a imunidade em pessoas com imunodeficiência. A repórter Sofia Dolores traz as informações. Estudos internacionais apontam certa queda na eficácia das vacinas contra a Covid-19 após alguns meses da conclusão do processo vacinal. Por isso, uma dose de reforço já está sendo adotada em vários países para suprir a imunodeficiência, principalmente em idosos. A decisão é do CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. No Brasil, o reforço já está sendo aplicado em pessoas acima dos 60 anos, pessoas com imunidade comprometida e profissionais da saúde com mais de 18 anos. A terceira dose, no entanto, é a continuidade da imunização para as demais faixas etárias. Para os idosos, a recomendação é que a dose de reforço seja aplicada após 6 meses, quando o esquema vacinal estiver completo, com as 2 doses. Já as pessoas com baixa imunidade devem receber o reforço após 28 dias da segunda dose. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, recomenda o uso preferencialmente da Pfizer, podendo também ser usado imunizantes da AstraZeneca. Queiroga afirma que imunizantes Coronavac e Janssen têm apenas autorização para uso emergencial e, portanto, não devem ser utilizados. Lembrando que a PUC prioriza a saúde e bem-estar de seus alunos e professores e, portanto, exige cuidados com a Covid-19 na volta de suas atividades presenciais especiais. Alunos e funcionários que ainda não se vacinaram devem ficar atentos às datas e não perca o prazo da sua segunda dose. O uso de máscaras, distanciamento social e evitar aglomerações ainda são fundamentais e devem ser praticados. Todo produto aprovado em uso, ele ainda tem que passar por avaliação de tecnologia para ser incorporado. Isso no mundo inteiro é assim. E existe o acompanhamento desse produto com estudos de fase 4. Nesses estudos de fase 4, o fabricante pode identificar a necessidade de alguma alteração. Da mesma forma, o fabricante pode chegar à conclusão que precisa de outra dose. Você vacina hoje e acompanha o que acontece com esse paciente. 15, 20 dias depois, ele começa a produzir anticorpos. Isso cresce um pouco e, a partir dos 6 meses, começa a cair. Pode cair muito, pode cair um pouco. O que nós notamos foi que os velhos, por eles terem um sistema imunológico envelhecido, que nós chamamos de imunossenescência, eles têm uma resposta imunológica pior, precisam de uma dose de reforço. Mas aí começou-se vamos ver o que acontece no resto da população. Aí foram ver no resto da população. Então, e verificaram que 6 meses após a vacina, todas as vacinas têm uma perda de eficácia. E aí, então, se pensou numa terceira dose. Então, a pergunta, é dose de reforço ou é terceira dose? Nos idosos, como a resposta imunológica é mais baixa, nós estamos chamando de dose de reforço, que deve ser administrada até 6 meses depois. No resto da população, nós estamos chamando de terceira dose, porque não se trata de um reforço. Ela fez o que tinha que fazer e nós observamos que precisava de uma terceira dose. Essa terceira dose, ela é segura ou ela pode dar um problema? O cara tomou a primeira, tomou a segunda, tomou a terceira, não deverá ter nada. Se existe uma coisa que nós falhamos na pandemia, e falhamos também no esquema vacinal ordinário, normal, que é comunicação. Não existe campanha de vacinação sem comunicar às pessoas que elas estão sendo chamadas
para serem vacinados. Falta informação para a população precisa da informação. As pessoas têm diferentes formas de entender e de captar mensagens, e por isso que elas precisam, as mensagens, virem de muitas maneiras para que diferentes formas de compreensão das mensagens sejam entendidas. Parlamentares e líderes sindicais recolocam o busto de Lamarca no Parque do Rio Turvo, depois que Ricardo Salles, então secretário estadual do Meio Ambiente, mandou retirá-la. No dia 17 de setembro, 50 anos depois da morte de Carlos Lamarca, parlamentares de esquerda e representantes de movimentos sociais se reuniram no Parque do Rio Turvo, em Cajati, no Vale do Ribeira, para recolocar um novo busto do guerrilheiro no pedestal que estava vazio desde 2017, quando Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente e na época secretário estadual do Meio Ambiente, visitou o parque e mandou que removessem a estátua original, inaugurada em 2012. Desde então, a peça tem paradeiro desconhecido. O ato contou com a presença dos deputados Glauber Braga, Sâmia Bonfim, Carlos Gianazzi e José Américo. O ato arbitrário do ex-ministro não passou em branco. Atualmente, ele responde ao inquérito do Ministério Público por improbidade administrativa. Após meses de manifestações que tomaram as ruas de diversas cidades colombianas contra a política de austeridade do governo Duque, ajuste fiscal é aprovado, acatando parte das reivindicações populares. O presidente colombiano Iván Duque sancionou a terceira versão de um projeto de lei tributária que tem sido alvo de insatisfação popular. A proposta inicial previu o aumento da base de impostos com incidência maior nas classes mais baixas, o que culminou em uma série de protestos desde o dia 28 de abril. O projeto aprovado, no entanto, incluiu auxílio financeiro aos mais pobres e a micro e médias empresas. A gente também tem que reconhecer que a gente precisa mesmo nessa situação econômica alguns ajustes que são necessários para combater a pobreza que está em aumento e principalmente a fome, né? Mas foi mal planejado e foi muito inoportuna. Simplemente fue la gota que rebosó la copa, o sea, llenó la copa, ya la gente se desesperó. Pero fue una excusa, es una inconformidad social que desde el 2019 ya estaba en el... Os protestos ganharam força em 2021, trazendo à tona a fome, desigualdade social e o desemprego. Dados do Banco Mundial mostram que, em 2020, 42,5% dos colombianos já viviam na miséria e a situação tem se agravado. Quase 3 milhões de pessoas passaram a extrema pobreza em 2021. Em junho, as centrais sindicais colombianas anunciaram a suspensão das manifestações após o assassinato de estudantes pelos policiais, o abuso militar e a piora da pandemia. E enquanto a população clama por comida, saúde e educação, o governo responde com a única coisa que tem: a bala, afirmou o Conselho Regional Indígena do Estado do Cauca em nota divulgada no dia 4. De acordo com a Human Rights Watch, 68 mortes foram relatadas desde o começo das mobilizações e confirma-se que 34 delas ocorreram no contexto dos protestos. Ainda de acordo com a ONG, a maioria dos que morreram foram atingidos em órgãos vitais, categorizando uma real intenção de matar. Os números foram divulgados em junho. Não houve nenhum pronunciamento do governo sobre as mortes e violência. Dados do 16º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage revelam que os abusos de autoridade, além de intensos, também se davam por meio da censura do material produzido e publicado pela imprensa local. Ainda de acordo com Gomes, a mídia tradicional não faz uma cobertura real das manifestações e o clima é de incerteza. Muito complicado fazer pronósticos agora. Tienen múltiples liderazgos y muchos de ellos son anónimos. A pluralidade de lideranças e a falta de diálogo contribuem para a situação continuar sem um desfecho. Antes de me despedir, relembro aqui o professor André Russo, grande nome do jornalismo e que esteve à frente da gente, sempre incentivando os alunos. E foi uma das mais de 600 mil vítimas da política de morte adotada pelo governo federal. Obrigado pela companhia e ótima noite.